Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que depressão, síndrome do pânico e crise de ansiedade são as doenças que mais assolam a humanidade no momento? É o mal do século. Muitos seres humanos têm e nem sabem. Saiba como a espiritualidade, como o orixá, como o Ifá, pode te ajudar no tratamento dessas doenças. Fique ligado, assiste esse vídeo até o final, que você vai descobrir coisas muito boas que pode lhe ajudar no seu dia a dia. Antes de tudo, gostaria de pedir que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like, ative lá o sininho, deixe a sua crítica e a sua sugestão para futuros vídeos. Então vamos lá, falar um pouco sobre as doenças que mais assolam a humanidade no momento, né? Depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. São doenças silenciosas, né? São doenças, não são doenças que acontecem do dia para a noite, que ocorrem através de gatilhos emocionais, que vai ali despertando, que vai dia após dia diminuindo a sua energia, diminuindo a sua vontade, e a pessoa vai se fechando, a pessoa vai se privando de muitas coisas. Isso pode acontecer de várias formas, né? A mais comum, né? Hoje a gente vive num mundo muito intolerante, né? Eu falo que o mundo está, além de intolerante, ele está impaciente. Então, pessoas todos os dias atacam as outras sem ao menos se preocupar o que vai acontecer. Então, isso pode se dar com o quê? Pessoas que vai ali no seu dia a dia diminuindo o seu eu, diminuindo o seu próprio, né? Diminuindo o seu próprio, a própria pessoa que está do seu lado. E isso vai criando barreiras naquela pessoa, vai criando obstáculos, e a pessoa vai se privando da vida, vai se privando do mundo. O ori daquela pessoa, espiritualmente falando, vai criando bloqueios, mecanismos de defesa para que a pessoa não sofra. Então, o que seria isso? O ori, ele vai criar bloqueio, ele prefere se fechar para que a pessoa não sofra. Mas a pessoa está sofrendo do mesmo jeito, porque ninguém é feliz sozinho. Então, através de outras pessoas, né, o julgar, o apontar o dedo de outras pessoas, é que vai se criando lacunas para o negativo entrar dentro da alma, entrar dentro da espiritualidade, entrar dentro do ori daquela pessoa, e faz com que ela se feche. Ou em muitos casos, como na questão de crise de ansiedade, onde o corpo começa a ter reações inexplicáveis, né? Falta de ar, o coração acelera, é o ori que entra num desequilíbrio, e é o espiritual que entra dentro do material. E aquilo vira, né, uma coisa, uma patologia, né? É aquilo que eu sempre falo, o espiritual que entra dentro do material. Porque o que a gente tem que separar? O espiritual e o material. Mas um está interligado ao outro. A minha alma, o meu odidi, o meu espírito, ele está dentro do meu ará, ele está dentro do meu corpo. O meu ori, ele está dentro da minha cabeça. Por isso que a gente fala ori num, ori odê. Então,
são conjuntos de coisas, de fatos e acontecimentos que atacam tanto o espiritual quanto o material. Babá, se eu cuidar só do meu ori vai dar jeito? Não. Existe dentro da medicina especialistas que vai te ajudar também nesse caminho. Né? Existe tratamento. Mas a espiritualidade pode te auxiliar e muito. Um outro caso muito recorrente que acontece para chegar nesse caso de depressão, caso de crise de ansiedade e de síndrome do pânico, quando a pessoa começa a se diminuir. O Beturá diz: não diminua o seu próprio eu, para que quando você for se dar conta, você não tenha mais nada. Ou seja, a pessoa ela começa falando, eu sou uma M, vamos dizer assim, né? Aquela pessoa que procrastina o próprio eu. Aí fala, eu não consigo fazer nada certo. Tudo que você solta, sua palavra tem poder. Tudo que você solta, tudo que você diz, acontece. Então, de tanto você falar aquilo, de tanto você falar mal de você, de tanto você reclamar, aquilo passa a ser corriqueiro, aquilo passa a ser do seu cotidiano. E é o que passa a acontecer, porque aquilo que sai da sua boca é o que você traz para você. Então, a pessoa diminui o próprio eu dela até chegar num momento que ela vai começar a acreditar naquilo, o ori dela vai passar a acreditar naquilo e ela vai desenvolver uma depressão, ela vai desenvolver uma síndrome do pânico. Então, Ifá diz, a gente tem que fortalecer o nosso eu, a gente tem que sempre acreditar em nós, para que não tenhamos problemas. Então, muitas vezes, a própria pessoa cria também os próprios demônios dela. É o que eu falo, às vezes a própria pessoa ela cria o próprio demônio dela, o demônio interior. Às vezes o próprio inimigo daquela pessoa está dentro dela, é ela mesma. Então precisa se cuidar do ori, equilibrar o ori, para que a pessoa tenha bons pensamentos. Pensamentos positivos, ori positivo, cabeça positiva, pensamentos positivos. Tá aí a importância de um bom sacerdote para dar direcionamento a essa pessoa. Uma boa família, uma boa comunidade religiosa para acolher essa pessoa e trazer ela de volta ao mundo. Está aí a importância da espiritualidade na vida dessa pessoa. Equilibrar o ori, positivar o ori e trazer esse ori de volta para a sociedade, porque o ori cria barreiras, o ori ele cria obstáculos e ele se fecha para o mundo. Tem muitos casos que se consulta até numa consulta de Ifá, que Ifá diz que o ori daquela pessoa está dormindo e precisa se acordar, porque a pessoa vive no automático. Quantas pessoas você conhece que vivem no automático, que acorda de manhã, faz as mesmas coisas todos os dias, volta, dorme, acorda, toma café, não sei o que, vai trabalhar, não muda aquela rotina? Isso também pode ser uma depressão, porque o ori, ele faz aquilo, né? Ele cria uma repetição para que a pessoa não sofra. Mas, na verdade, ela está sofrendo porque ela não está vivendo. Isso está privando a pessoa de viver. Porque ela faz a mesma coisa todos os dias, ela anda em ciclo e não chega a lugar nenhum. O ser humano cultua o orixá, cultua a espiritualidade para evoluir. E se você andar em círculo, você não está evoluindo. Então tá aí a importância de sempre cuidar do ori. Cuidar
do Ori, estar com um bom sacerdote, estar dentro de uma boa comunidade religiosa, que vai te acolher, que vai te abraçar e vai mostrar para você que existe um novo mundo além daquele que você criou em volta de você, com medo de se machucar. O Ori também, a depressão, além de estar ligada ao Ori, pode estar ligada à ancestralidade? Sim. Às vezes a pessoa está em desequilíbrio com os próprios ancestrais. Pode estar em desequilíbrio com a sua Ebel-Orum? Sim. Por isso precisa positivar. Mas isso não isenta da pessoa fazer um acompanhamento com um especialista. É o que eu sempre falo. Eu cuido da parte espiritual, mas a pessoa tem que estar sempre com o acompanhamento de um especialista. Porque eu sei o que acontece espiritualmente com aquela pessoa, mas eu não sei até qual ponto o desequilíbrio espiritual daquela pessoa interferiu na parte material dela, ou seja, interferiu dentro do corpo. Então, é o especialista quem vai dizer. A espiritualidade, ela ajuda no tratamento, mas tem que andar em conjunto com a medicina. Cuidar do Ori é muito importante. Alinhar a sua espiritualidade é muito importante. Eu falei no começo do vídeo, depressão é o mal que assola a humanidade, porque hoje, de 100 pessoas que vêm jogar comigo, 80 têm depressão. Tem pessoas que chegam até a chorar na minha frente. Pessoas gritando por socorro. Então precisa se alinhar, precisa de estar com um bom sacerdote para lhe dar bons direcionamentos, bons exemplos. Sacerdotes que realmente vá olhar pelos seus seguidores. Isso é ser sacerdote. Então, escolher bons sacerdotes também faz parte do seu tratamento. Então, que o seu Ori esteja sempre acordado, que o seu Ori esteja sempre despertado para boas ideias, bons pensamentos, que você tenha sempre em sua boca boas falas. Que o Ori possa te abençoar todas as manhãs. E que todos os orixás tragam chuva de bênçãos sobre a sua vida.